Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui nessa noite não oram em línguas? Levanta as duas mãos bem altas, eu quero ver você, porque hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo. Levanta a mão, vai lá. Olha, tem um punhadão de gente. Que coisa. Abaixa a mão. Quem aqui ora em línguas? Levanta a mão. Tem outro punhadão de gente. Vamos dizer aí que é meio a meio, tá? Por que eu usei o termo falar em línguas? Porque tem muita gente aqui dentro da igreja pentecostal que não acredita que o falar em línguas é evidência de batismo com o Espírito Santo. Isso é grave. É grave. Porque quando eu vou falar de batismo com o Espírito Santo, presta atenção, tempo desse, eu fiz uma pesquisa em uma rede social que eu possuo com mais de 1 milhão de pessoas e eu perguntei, quantos aqui nessa rede não são batizados com o Espírito Santo? Irmãos, para minha tristeza, 75% não eram batizados com o Espírito Santo. Eu estou falando de crente. Então eu fiquei extremamente preocupado com a nossa realidade hoje. Por que nós encontramos tantos crentes hoje que não são batizados com o Espírito Santo? Sendo que essa é uma situação extremamente grave, e eu lhe explico por quê. Porque durante toda a sua vida, você terá 2 obras da graça de Deus na sua vida. Não mais, e nem necessita de mais. Primeiro, a primeira obra da graça é ter Jesus. Não tem outra obra mais maravilhosa do que essa. Mas após você receber Jesus, a outra e prioritária grande obra da graça na sua vida é receber o Espírito Santo. O grande problema nosso aqui hoje, preste muita atenção nisso, é que de um tempo para cá, vamos dizer aí uns 10 ou até um pouco mais, começou a ter popularidade na internet alguns teólogos de confissões tradicionais. Eu não vou dizer o nome de nenhum, mas na hora que eu falar você vai se identificar e você vai saber. Eles têm um cabelo branco, barba branca, não é o pastor Henrique. Mas são teólogos, são homens de Deus, nós vamos nos encontrar com eles no céu. Mas a linha confessionária deles, relacionados a avivamento e dons de poder, são completamente deturpadas e elas são influenciadas pela sua maneira de crer. Eles começaram a ensinar alguma coisa e começou isso a entrar, inclusive, no coração das igrejas pentecostais. Como eu disse ontem, há um movimento nas igrejas Assembleias de Deus chamado Descalvinizando as Assembleias de Deus. O que é calvinistas? São esses irmãos chamados de reformados ou tradicionais, que são chamados de discípulos de João Calvino. É um grupo de irmãos que creem em coisas que não são questões de fé, mas é a fé deles para você se identificar. Coisas como, por exemplo, crente não perde a salvação, predestinação, dupla predestinação, livre-agência em vez de livre-arbítrio, soberania de Deus no questão do arbítrio. Eles creem que os dons cessaram. Eles acreditam, aí eu vou abrir parênteses, vou dizer 2 coisas, e você vai perceber que, se você não tiver um pouquinho de conhecimento bíblico, você é engolido por essa linha de entendimento. Nós temos já professores de escola bíblica dentro da Assembleia de Deus ensinando predestinação. Ensinando que os dons acabaram. Gente, não é tenso. Assembleia de Deus, a mãe das igrejas pentecostais. E muitas dessas igrejas me convidam, eu vou lá, vou pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, e eles pedem para eu ter um momento de conversa com esses irmãos professores de escola bíblica. Então eu sei que há um número muito grande. Bom, não vim aqui para isso, é apenas uma introdução, mas, abre parênteses, primeira coisa que é ensinado na internet, que as pessoas começaram a ouvir e acreditar, grave, primeira, abre parênteses, toda pessoa que tem Jesus, automaticamente ele já tem o Espírito Santo. Fecha parênteses. Se você ouvir isso, sem um pouquinho de entendimento, você vai falar, é claro,
Quem batiza o homem com o Espírito Santo é Jesus. Então, se eu recebi Jesus, automaticamente eu já sou batizado com o Espírito Santo. Você já ouviu isso? E as pessoas saem por aí dizendo, não, eu tenho Jesus. Então eu já tenho o Espírito Santo. Dizendo o quê? A pessoa do Espírito Santo é uma experiência automática à conversão. O que quer dizer isso? Quando eu me converti, de forma automática e subsequente, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. Temos uma coisa muito grave nessa linha de pensar. Primeiro, se você acredita que se você tem Jesus, você já foi batizado com o Espírito Santo de uma forma automática, você não vai buscar o batismo com o Espírito Santo, porque você acredita que já é. Entendeu a seriedade disso? E agora o que nós vemos? Nós vemos um número gigante de irmãos pentecostais que acreditam que não há uma necessidade de buscar batismo com o Espírito Santo, porque ele já tem Jesus. E esse ponto leva inevitavelmente ao segundo ponto, que é: você não precisa necessariamente de uma evidência do seu batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não tem uma obrigação de provar que eu tenho o Espírito Santo. Porque a prova que eu tenho o Espírito Santo está em Gálatas 5:29, o fruto do Espírito. Essa é a evidência. Aí você vai ouvir um teólogo dizendo o seguinte: eu não me impressiono se você levanta paralíticos, eu não me impressiono se você cura cegos, eu não me impressiono se você expulsa demônios, eu me impressiono se você paga suas contas, eu me impressiono se você trata bem sua mulher. Olha que maravilha. Você fala, é verdade. O problema é que ele está colocando uma coisa antagônica à outra. Ele está dizendo que o batismo com o Espírito Santo, de dons, de curas e de milagres, é antagônico ao caráter. Entendeu? E não é. Então você começa a fazer como alguns crentes. Eu não falo em língua, mas eu tenho caráter. Eu conheço gente que fala em língua, mas mente. Que fala em língua, mas isso. Por quê? Porque foi ensinado que os dons hoje é sinônimo de meninice, exagero, fanatismo e mau caráter. Então são duas coisas que você precisa aprender para entender o que é batismo com o Espírito Santo. Primeiro, Isaías 44, versículo 4. E derramarei água sobre os sedentos. Isaías está dizendo que para ter um grande derramar do Espírito Santo tem que ter uma sede muito grande do Espírito Santo. Isso significa que em toda a Bíblia e em todos os lugares o Espírito Santo só foi derramado sobre gente desesperada por Ele. Nunca existiu na história, e sequer nas Sagradas Escrituras, um derramar automático do Espírito Santo sobre quem não estava buscando. E meus preciosos irmãos, um coração humilde para receber. Toda quarta-feira nós temos uma reunião de avivamento, de busca do Espírito Santo. E tem gente que fala assim, pastor, eu não vou no culto hoje. Mas por quê? Porque fala sobre batismo com o Espírito Santo, eu falo sobre o Espírito Santo. Muita gente recebe o Espírito Santo e eu não consigo, então eu estou triste. Você sabe que isso acontece, e está acontecendo. Tem muita gente que não vem nessa reunião de avivamento porque ele está dizendo, eu estou frio, vou me sentir mal lá. Aí uma irmã levou uma colega na igreja, a colega era católica, a colega foi batizada com o Espírito Santo no primeiro dia que ela chegou na igreja. A irmã ficou numa ira, no outro dia manda uma mensagem revoltada, eu estou desapontada. Eu falei, com quem? Falei, o problema é esse, ela queria dizer com o Espírito Santo, mas não teve coragem. Aí sobrou para mim. Falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Você acha que eu escolhi que a sua amiga seria batizada com o Espírito Santo antes de você? Não é porque tem mais de 20 anos que eu estou buscando batismo com o Espírito Santo, não recebi minha amiga no primeiro dia. Porque tu tem um coração peludo, irmã. Eu disse para ela. Nem Deus suporta esse coração peludo seu. O grande segredo para ser batizado com o Espírito Santo é a humildade.
Senhor, eu não fui hoje, mas eu vou ser no próximo. Eu vou ser, é nesse culto, eu não desisto, eu vou receber o Espírito Santo e não vou desistir. Então, um ponto extremamente importante, você não pode desistir de receber o Espírito Santo. Você não pode sossegar até receber o Espírito Santo. Você tem que fazer disso a sua vida. Porque até Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não me interesso por uma igreja sem o batismo com o Espírito Santo. Eu não me interesso por um crente trabalhando para mim sem ser revestido de poder. Então é grave. A tendência é que cada vez menos pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e cada vez mais crentes caem em pecado. Para isso, nós vamos ler aqui hoje e entender uma coisa muito poderosa sobre batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ter que ir para a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela tem um modelo de batismo com o Espírito Santo. Evidentemente você sabe que é Atos capítulo 2. E se Atos capítulo 2 é o modelo de avivamento, por ser o primeiro avivamento, todos os outros devem seguir Atos 2, devem se parecer. E a Bíblia é tão evidente com isso, nós temos 4 Pentecostes no livro de Atos. Ou seja, 4 vezes que o Espírito Santo foi derramado no livro de Atos. E olha que interessante, das 4 vezes que o Espírito Santo foi derramado, 3 vezes foi durante a pregação do mesmo pregador. Só uma vez não foi ele. Mas as 3 vezes foi o apóstolo Pedro. E olha que interessante, nas 3 vezes que Pedro pregou sobre batismo com o Espírito Santo, ele pregou o mesmo tempo de mensagem, de 25 a 30 minutos. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu levo isso para ler. Segundo, ele prega também a mesma mensagem. Ele começa falando de Jesus no Velho Testamento. Ele vai falar de Jesus nos proféticos, nos poéticos, nos livros cantares e salmos. E ele conclui, igual Atos 2, falando do derramar do Espírito Santo. Eu fico maravilhado como que Deus usa Pedro para ministrar o Espírito Santo. Pedro é o pregador do Espírito Santo na Bíblia. Paulo é considerado o teólogo do Espírito Santo. Isso é bacana. Mas, vamos fazer um negócio. Nós vamos começar falando de batismo com o Espírito Santo de trás para frente. Ou seja, nós temos Atos 2, nós temos Atos 8, nós temos Atos 10 e nós temos Atos 19. Atos 19 foge um pouco dos outros 3 textos, mas tem a mesma linha de Pedro. Atos 19 é Paulo, na cidade de Éfeso. E todas as 4 vezes, nós temos um grande, poderoso, surreal e sobrenatural avivamento. O que nós vamos aprender nesses 4 textos? 2 coisas. Primeiro, como se recebe o Espírito Santo? De forma automática ou desejando, ansiando, com fome e sede, buscando? Primeiro ponto. Segundo ponto, existe de fato uma evidência que comprova que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Se tem essa evidência, por que Deus não abre mão das línguas estranhas? Eu estou dizendo, Deus não abre mão das línguas estranhas. Então você vê um cara falando na internet de uma forma excessiva, com muita eloquência, dizendo, onde é que está escrito que Jesus, onde me prova na Bíblia que Jesus falou em línguas? Irmão, não é por nada não. Mas a minha filha responde isso de uma maneira bem mais fácil, com 9 aninhos de idade. Mas o irmão vai na vibe, fala assim, só falou em língua, só em Atos 2 e não mais. Não é verdade. Nós vamos entender por que todo batismo com o Espírito Santo, ele é seguido das línguas e Deus não abre mão disso. Por isso que eu comecei perguntando quem fala em línguas. Isso nos leva a entender de forma bíblica que os irmãos que ainda não falam em língua, ainda não são batizados com o Espírito Santo.
mas serão. Amém? Não fique chateado comigo, não fica bravo comigo, falo com muito amor e eu creio que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Mas se alguém disse para você que você é batizado com o Espírito Santo, só não ora em língua, ou você ora em língua e está escondendo, ou você realmente não ora em língua, então ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Vamos começar no primeiro texto, que é Atos capítulo 19, versículo 1. Vamos começar, como eu pedi aos irmãos, de trás para frente, no derramar do Espírito Santo em Éfeso. Éfeso viveu o maior avivamento da Bíblia. Em números e em tamanho, maior que Atos 2. Uma curiosidade interessante, de Atos 2 a Atos 19 são 23 anos. E de Atos 19 a Apocalipse 2 são 50 anos. Mas o que tem a ver Atos 19 e Apocalipse 2? É que em Apocalipse 2, essa mesma igreja de Éfeso é a igreja que perde o primeiro amor. Qual era o primeiro amor? O derramar do Espírito Santo em Atos 19. Então, se você contar de Atos 2 a Apocalipse 2, nós estamos falando de 73 anos do avivamento de Jerusalém. Vamos começar aqui vendo essa história do apóstolo Paulo. Diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Observa bem, e achando ali alguns discípulos. Alguns o quê? Discípulos. Por que é importante isso? Porque Paulo não vai falar com gente comum. Paulo não vai falar com membros de igreja apenas. Ele vai falar com gente que, em tese, deve conhecer o que ele vai pregar. Um ponto importante, quando Paulo percebe que ele está diante de discípulos, ele não vai evangelizar. Ele não prega Jesus. Ele vai pregar quem? O Espírito Santo. Você quer ver? Ó? Continua. Disse-lhes Paulo: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Presta atenção. Como Paulo percebeu que ele está lidando com um discípulo, logo ele imaginou: você já tem o Espírito Santo? Notem que Paulo não perguntou como é que está sua esposa, seus filhos. Não, a primeira pergunta de apóstolo Paulo: você tem o Espírito Santo? Irmão, essa é uma prioridade bíblica. Como se recebe o Espírito Santo aqui no texto? Crendo. Recebeu o Espírito Santo quando cresces? Se recebe o Espírito Santo da mesma forma que recebe Jesus, pela fé. No entanto, quando eu olho esse texto, eu me lembro de algumas situações, porque eu, se sentar do meu lado e não tiver Jesus, se você já conhece Jesus, se não tem, eu prego. Se falar que já tem Jesus, eu falo: e o Espírito Santo, você tem? Eu pergunto em qualquer lugar. Eu já ministrei o Espírito Santo em elevador, já ministrei o Espírito Santo andando em shopping, já ministrei o Espírito Santo dentro do avião. A pessoa começou a tremer, eu tirei a jaqueta, joguei. Passou a comissária: está tudo bem? Eu falei: não, está tudo bem, mas por que ela está tremendo? Uma das situações mais emblemáticas que eu tive ministrando o Espírito Santo foi em Londrina. Estava pregando em Londrina e na segunda-feira era feriado em Londrina. Então minha esposa e eu decidimos que iríamos ao cinema assistir um filme do Nicolas Cage por título Apocalipse. Nós chegamos na sala de cinema, o filme era 3 horas, nós nos assentamos, gente, não tinha ninguém no cinema, só eu e a minha esposa. Falei: que legal, podemos falar alto, pôr os pés no banco, fazer de tudo, comer pipoca, até beijar. Nós assentamos ali, deu 15 minutos, entrou um casal, sentou na fileira de trás e na mesma direção que a gente. Falei: não é possível. O cinema inteiro para sentar, sentou na fileira de trás e na mesma direção. Eu fiquei bravo, ó. Deu mais uns 5 minutos, o rapaz bateu a mão no meu ombro: pai do senhor, pastor. Falei: pai do senhor, sua praga. Eu olhei para ele e falei assim: irmão, não é por nada não, mas você responde a minha pergunta. Você estava me seguindo? Falou: não. Falei: como não?
Só tem 4 pessoas aqui nesse cinema. 4 crentes. E qual é a chance de você vir aqui e saber quem sou eu? Pastor, eu vou contar, você não vai acreditar, mas eu vou contar assim mesmo. Ontem à noite, eu tive um sonho. E no sonho alguém me disse, amanhã, às 3 horas, você vai no cinema e você vai se encontrar com o pastor Hernani. Ele vai orar e você será batizado com o Espírito Santo. Que não era você, eu estava querendo assistir o filme. Irmão, e ele contou essa história e disse, pastor, eu estou aqui com a minha esposa, nós temos muitos anos de igreja e a gente não consegue receber o Espírito Santo. Mas, de acordo com o sonho, eu iria receber o Espírito Santo aqui no cinema. Falei, deixa eu te contar outra história, irmão. Alguns anos atrás, eu estava numa cruzada evangelística e chegou um rapaz, fingindo que era surdo. E o rapaz olhava para mim e dizia, não. Eu, hã? Fingindo. Eu ouvindo, quê? Irmão, aquilo foi taiando meu sangue. E o cara fingindo. E eu sou colérico. Então eu tenho que estar em fervente oração. Todo dia. E eu ficando calado e o coração dispara do colérico. Faz assim. E o cara fingindo que era surdo. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ó, você não é surdo. Mas a partir de hoje você vai ficar surdo. E o cara ficou surdo na hora. Vai rir não? Perdeu a graça, né? Ele ficou uns 5 meses surdo. E Deus teve misericórdia dele. E lhe devolveu a audição. Ele desesperava, ligava, pedia perdão, eu não atendia. Se dependesse de mim, ele ia surdo para o céu. Porque pelo menos ele iria salvo. Isso é quase uma blasfêmia. Isso é brincar com o Espírito Santo. Aí eu olhei para ele e falei assim, irmão, se você tivesse dito para mim, o senhor vai orar para eu ser curado, o senhor vai orar para a minha família, senhor, não, mas se você disse, você vai orar para eu dar a você o Espírito Santo. O que você está pedindo tem a ver com o Espírito Santo. Se você estiver mentindo, você está blasfemando. Eu vou orar por você. Se você estiver mentindo que esse sonho aí que você contou, em vez do Espírito Santo, você vai receber outro Espírito. Ele estendeu a mão e disse, irmão, imagina se fosse Pedro. Um cara fingindo de surdo, se fosse Pedro, ele saía num caixão, igual Ananias e Safira. Aí eu olhei para ele e falei assim, você topa? Nessas condições eu oro. Ele pegou na minha mão e falou assim, eu topo, o senhor vai orar. Aí Deus foi temor. Ai meu Deus, duvidei do pobre rapaz. Coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, Senhor Jesus, a tua palavra disse que o Senhor viria para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nesse nome que está sobre todo nome, eu ministro o Espírito Santo sobre esse cara. Puf! Gente, eles começaram a orar em línguas dentro do cinema. Um peteco, porque pentecostal é um peteco, né? Pentecostal, inclusive, é a abreviação de peteco. E rolavam para lá e rolavam para cá. Eu sentei para assistir o filme e eles ficaram lá. Estava começando um outro filme, eu vi que eles continuaram lá. É uma delícia você receber, assim, pagar uns mico por causa do Espírito Santo. Quando eu fui fazer a faculdade, e faculdade sem o Espírito Santo deixa você ateu, né? Eu cheguei num culto de avivamento com a minha esposa e tinha um pastor internacional pregando e um peteco. E os crentes, era aviãozinho, era abelhinha, aviãozinho e tudo que você imagina lá. Eu olhava lá de trás, falei, gente, para que essa palhaçada? Não precisa, Deus não é surdo, não é bobo, não é besta, para que isso? Aí minha esposa falou, para de criticar. Eu falei, não, mas olha só, olha a gritaria. Uns riem, outros choram, outros estão andando de 4, outros... Eu falei, Deus não precisa dessa frescuraiada toda.
Deu 3 minutos, o pastor olhou lá no fundo e disse, você, vem cá. É você que está olhando para trás? Vem cá. Olhei para minha esposa e falei assim, esse cara quer se fazer às minhas custas. Ele vai dar rabo de arraia, helicóptero do avesso, cuspir, babar, soprar, empurrar, e eu não vou cair, ele vai passar essa vergonha. Nessa, ele não vai me usar para fazer essa vergonheira toda. E eu fui indo. Quando deu menos de 1 metro, eu não lembro de mais nada. Não sei o que aconteceu. Com menos de 1 metro, daqui a um pouco, passa um tempo, não sei quanto tempo, eu volto, abro o olho. Quando eu abro o olho, minha esposa está olhando assim para mim. Falei, me dá a mão. Aí ela me levanta. Falei, só jura para mim, pelo amor de Deus, prometa para mim só uma coisa. Ela, o quê? Prometa para mim que não era demônio. O meu medo, gente, era de eu ter estado endemoniado, ter feito um PT só. Ela falou assim, falei, o que aconteceu? Falou, depois você olha nas fitas. Irmãos do céu, eu fui ver na fita. Falei, não acredito. 2 me segurando em aquela gaitada assim. Uma vergonheira. Eu nunca mais zombei de manifestações do Espírito Santo. Se tem uns malucos, criança, que não é, deixa eles que se virem com Deus, meu irmão. Se tem uns que choram, outros que riem, outros não sei o quê, deixa. Cada um vai andar na luz que tem, vai dar conta diante de Deus. Eu não gosto de cair na igreja. Eu evito cair. Mas muitas vezes não dá, não. Tem vezes que não dá. Tem vezes que o negócio é muito forte. Eu não gosto. Então eu vou cair para frente. Mas é cair do mesmo jeito. Então, quando você precisa entender, coloca o texto do apóstolo Paulo. Paulo já começa assim dizendo, você tem o Espírito Santo. A pergunta de Paulo, né? Você é batizado com o Espírito Santo? Recebestes vós o Espírito Santo quando creram? Olha o que essa raça de discípulos teve a pachorra de responder. Não, texto lá mesmo. Nós nem ainda ouvimos que exista, que haja Espírito Santo. Qual é a chance desses discípulos dizerem que não sabem que o Espírito Santo existe? Aí eu fico me perguntando por que esses discípulos menosprezaram o Espírito Santo dessa forma? Se é um crente ali, não, ele está falando de discípulos. Nem sequer ouvimos que haja, que exista Espírito Santo. Gente, eu leio isso aqui e eu fico possuído. Que racinha. Detalhe, tem igreja que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Tamanho é um menosprezo, tamanho é o desprezo que dão a essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Não, nós não sabemos que existe Espírito Santo. O detalhe é que o texto mostra a conotação de menosprezo mesmo. Poderiam ter dito de outra forma, mas eles preferiram diminuir a importância do Espírito Santo, preferiram diminuir a grandiosidade do Espírito Santo. Não sabemos que existe Espírito Santo. Por quê? Vamos ver por quê. Pode ir. Perguntou-lhe Paulo, então vocês são batizados em quê? Viu que Paulo está falando de batismo com o Espírito Santo? Olha o que essa racinha responde. No batismo de João. De João, eles lembraram, né? Aí dá para você entender, os discípulos de João eram treteiros, sola treta. O que eles queriam era confusão e bagunça. No meio dos discípulos de João tinha uma turma que faziam parte dos zelotes. Olha a raça que andava com João. Os zelotes, gente, era quem queimava casa, sequestrava filhos de romanos, matava, tocava fogo, destruía plantações. Eles eram os terroristas da época. Quem era zelote? Simão. Quem era zelote? João. Quem também era zelote? O irmão de Jesus, Tiago. E Tiago é um dos últimos a decidir seguir a Jesus.
Agora pensa, essa turma foi em João e disseram: podemos perseguir os discípulos de Jesus, a turma do caminho? Sabe o que João Batista respondeu? Não, ele é o Messias, vocês devem agora segui-lo. Agora o apóstolo Paulo vê essa racinha, e ele vai usar a pregação de João para converter. Aí ele tem que retroceder. Ele agora não ministra o Espírito Santo agora. Primeiro ele tem que ministrar Jesus. E ele diz assim, continua. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que via após dele, isto é, em Jesus. João literalmente disse: ei, João mandou vocês seguirem a Jesus. E na hora eles caíram em si. Percebeu? Paulo agora recua um pouco, fala de Jesus, para que esses recebam Jesus, depois ele ministra de novo o Espírito Santo. Literalmente, nesses 4 textos, vocês vão observar que o Espírito Santo, para você que está na igreja, é a sua prioridade. Vamos ver lá. Continua. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Viu? Receberam Jesus. Qual que é a regra? Vamos ver a próxima. Recebeu Jesus. E agora? E impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Deixa aí projetado, congelado o texto. Ponto primeiro. Ele não impôs as mãos para quem recebeu Jesus. Ele pregou e eles receberam Jesus. Segundo, após ter recebido Jesus, Paulo impõe as mãos e eles recebem o... Primeiro ponto, foi automático que o Espírito Santo veio? Responda, gente. Não. Depois que eles receberam Jesus, qual é a prova que esse povo tinha recebido Jesus? Porque passaram a falar em línguas e a profetizar. A hermenêutica nos ensina uma coisa tremenda. Para você fazer uma doutrina, você tem que ter de 2 a 3 textos que conferem. Senão você não pode, ainda que o texto seja poderoso, você não pode pregar como doutrina. Será que nós encontramos aqui nessas 4 vezes que o Espírito Santo desceu, a mesma regra do tipo, você precisa buscar o Espírito Santo. Segundo, você precisa querer orar em línguas. Segundo texto importantíssimo, eu gosto muito do segundo texto. É Atos 10, 44. Deixa congelado o texto e eu dou um panorama. A história agora é a seguinte. Cornélio era um centurião romano. Isso significa que ele cuidava de 100 soldados romanos. E Cornélio era um homem muito temente a Deus. Ele orou, jejuou e dava esmolas. Então um anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, eu ouvi suas orações e vi suas boas obras. Por causa disso, disso o quê? Das orações e das obras, eu vou até Pedro. Vou trazer Pedro. Pedro vai pregar uma mensagem, pelo meio da qual você será salvo. Olha que interessante. O anjo que falou a Cornélio, não pregou para Cornélio. Ele foi buscar o pregador. Anjo não prega, gente. Anjo não dá visão. Anjo não dá mensagem nova, reveladora para você começar uma seita. Qualquer seita que disse aí que um anjo apareceu para eles e eles fundaram aquilo baseado naquela revelação do anjo, já está na cara que não é de Deus. O anjo foi a Pedro e trouxe Pedro. Quando Pedro chegou, ele vê uma multidão. Soldados romanos, gentios. E ele traz os judeus cheios de preconceito e xenofobia. Judeu xenofóbico é esquisito, né? Mas essa que é a verdade. Porque quem estava com Pedro não queria que ele ministrasse, porque ele dizia, são gentios. Você quer ver? Vamos ver isso. Pedro ainda estava pregando, dizendo essas palavras.
caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Oh, irmãos, isso para mim tem uma importância muito grande. Não há avivamento sem o ensino e a pregação da palavra. Uma das coisas que eu aprendi em toda reunião de avivamento que fazemos, o problema, às vezes a gente só mostra as ministrações, mas nunca a gente mostra que teve 1 hora de palavra pregada. 90% das vezes que o Espírito Santo desce é sempre no meio da mensagem. Todas as pregações de Pedro foi enquanto a palavra era pregada. Deixe-me te explicar isso com bastante detalhe. Observa, existem 2 armas de Deus para gerar um avivamento em uma igreja. Só 2, não precisa de mais. E só iremos ter um grande avivamento se essas 2 armas de Deus estiverem funcionando simultaneamente. Primeiro, preste muita atenção. Para que haja um avivamento, o homem precisa ser movido. Para que haja um avivamento, Deus precisa ser movido. Para que haja um avivamento, você precisa mover o coração do homem. E para que haja um avivamento, você precisa mover o coração de Deus. Se o homem não for movido, não tem avivamento. E se Deus não for movido, não tem avivamento. E aí temos uma pergunta: como se move o homem? Primeira pergunta. Segunda, como que move Deus, já que Ele é soberano? Simples. Põe para mim Atos capítulo 6, no versículo 4. São 2 armas que não são substituídas. O texto diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deixa o texto congelado. Primeiro, tem gente que diz que não ora porque não é do ministério de intercessão. Você nunca leu na Bíblia, a Bíblia dizendo que a oração é ministério. Pelo contrário, a Bíblia chama a oração de ofício de todos. E a palavra de ministério de poucos. Pouca gente vai subir aqui para pregar, todos devem orar. Porque a palavra é para pouca gente. A oração é para toda a igreja. Aí vem uma questão seguinte. O rapaz perguntou: qual que é mais importante, pastor? Oração ou palavra? Eu disse: qual asa do avião é mais importante? Então por que nós temos oração e palavra? Porque a oração move um, a palavra move outro. Agora se resta saber quem é quem nesse ponto importantíssimo. A palavra move o coração do homem. A oração move o coração de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa importante. Deus não ouve pregação. Você nunca parou para pensar nisso, né? Você acha que Deus está lá no céu dizendo: Miguel, abre aí esse YouTube, eu quero ver de novo essa palavra. Você acha que eu preparei um sermão e no sermão estava escrito assim, ó, no sermão estava escrito assim: Deus, o senhor está vendo, Deus chegou do lado. Uau! A palavra não foi feita para Deus e a oração não foi feita para o homem. A palavra foi feita para mover o homem, a oração foi feita para mover Deus. A palavra move o temporal, a oração move a eternidade. Por isso que quando eu leio aqui as falas de Pedro, eu fico maravilhado, porque os apóstolos sabiam que o segredo para manter o fogo aceso, para obter um grande e poderoso avivamento, é: a palavra traz o fogo, a oração mantém ele aceso. Por isso que não tem avivamento sem a explanação da palavra. Uma igreja que só tem palavra sem oração é religiosa. Uma igreja que só tem oração e não tem palavra, ela é fanática. O avião não sobe só com uma asa, só temos palavra. Ele também não sobe só com uma asa, aqui a gente só tem adoração, às vezes nem precisa pregar. Não,
a igreja se levanta como... Mas você acha que a igreja do Senhor Jesus chegou até aqui por causa de teólogo? Sempre foi as irmãs da oração, sempre foi as reuniões da tarde, sempre foi as buscas de meditação na palavra, a escola bíblica. Nenhum avivamento vai nascer sem a pregação da palavra. Escute, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo já está movendo o seu coração. E a palavra gera fé. Se eu estou falando sobre o Espírito Santo, a palavra vai gerar fé acerca do Espírito Santo no seu coração. Volta o texto de Pedro, 10:44 de Atos. Faça uma coisa, vou abrir parênteses. Um dia eu queria, pastor Henrique, conhecer muito mais do Espírito Santo. Mas muito mais. Muito mais. Então o Espírito Santo veio e me disse, leia Atos. Irmão, eu perdi as contas de quantas vezes eu li Atos, ainda leio. Toda vez que eu lia, o meu coração era inundado pelo Espírito Santo. Qual foi a prova que o Espírito Santo desceu naquele dia? Prossegue o texto. Os fiéis que eram da circuncisão, isto é, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que o Espírito Santo era derramado sobre gentios. Aí, ó. Quer dizer, só pode ser derramado em judeu. Mas eles ficaram maravilhados. Agora, qual foi a prova? Pensa comigo. Você acaba de receber o Espírito Santo. Um amigo seu não crente, vem, você recebeu o Espírito Santo. Como é que você sabe? Você vira para ele e fala assim, é porque agora eu sou santo. Irmão, é óbvio que os dons espirituais são feitos para serem vistos, como sinais. É sinal. E o sinal diz, como é que eles tiveram provas que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios? Próximo texto. Porque os ouviam falar em línguas. Eu amo a forma como que o Espírito Santo moveu a igreja em todos esses anos. Eu amo como o Espírito Santo moveu o coração dos homens em todos esses anos. Irmão, posso falar com vocês? Nós primeiro precisamos voltar à simplicidade. Você ouvindo isso é coisa simples. O Evangelho, um dia alguém me perguntou no podcast, por que os pentecostais não têm tantos livros escritos? Eu falei, não, você tem razão. Mas nós pentecostais somos um povo muito simples. E a vida inteira fomos simples. Para nós bastava receber Jesus e ser batizado com o Espírito Santo. Agora a gente vê irmãos que não têm fé para receber o Espírito Santo, estão criando teologia baseado na sua angústia de não ter fé para receber o Espírito Santo. Tem que haver um desejo profundo acerca da pessoa do Espírito Santo. Em Atos 8, no versículo 14, a história é muito poderosa. Filipe, menos de 20 anos, foi para a cidade de Samaria e ele ganhou a cidade toda para Jesus. Depois dele ter ganho a cidade toda para Jesus, acontece um negócio. E ouvindo, pois, os que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, olha só, eles já tinham recebido Jesus. Enviaram para lá Pedro e João. Quando Pedro sai de casa, ele sai para fazer o quê? Ser avivalista, pregar batismo com o Espírito Santo. Pedro e João foram para Samaria, porque eles já tinham recebido Jesus. Continua o texto, eu quero vibração. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo.
Nós, servos de Deus, temos autoridade para levantar a mão e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Vocês que cantam, Sara, Cleito, vocês têm autoridade para levantar a voz e muita gente ser batizada com o Espírito Santo. Aonde você estiver, pessoas devem ser batizadas com o Espírito Santo. Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo comigo? Aleluia! Aleluia! Rebebebe sondoroko chekalabaraba sondoroko cheralabas. Errandalababa sondoroko chere cantalamandarabala sondoroko cheralabas. Ele está aqui na casa. O Espírito Santo está na casa. Xaralabalabalabalabas. Amo o Espírito Santo. Nós te amamos tanto, Espírito Santo. Nós te amamos tanto, Espírito Santo. Eu quero te contar um testemunho. Há uns 4 meses atrás, minha esposa e eu estávamos na Irlanda, uma igreja irlandesa, e eu fui convidado para falar sobre avivamento. Aquela igreja estava cansada da zona de conforto, digamos assim. Zona de conforto. O culto está bom, a igreja está cheia, não sei o quê, louvor, terminou, palavra, você vai para cá, depois... Zona de conforto. E eu estou ministrando. No último dia, entrou um nigeriano gigante. Sentou na última fileira e ele era muçulmano. Esse moço mal sentou e começou a escarnecer. E ele fazia assim com a mão, assoviava, falava alto, ria, zombava. E eu, gente, eu sou uma pessoa, o colérico, você sabe o que é um colérico melancólico. Eu não posso ler crítica, eu não me lido bem com crítica, então a minha nora cuida das redes sociais. Ela vai lá e deleta todas as críticas e deixa só as boas para eu ler. No YouTube é outra. Quem é calmo pode ter rede social, irmão. Os outros não podem. E aí, aquilo foi me talhando o sangue, aquele camarada escarnecendo. Irmão, eu não acho ruim se falar de mim, isso aqui, mas a hora que eu vejo que está zombando do meu precioso Espírito Santo, o meu coração começa a doer e muito. Começa a doer, porque eu fico sentindo o que ele sente. Então eu parei de pregar e dei uma encarada nele, não resolveu. Então eu olhei para ele, apontei o dedo e falei assim: Espírito Santo, pega ele! Esperei uns 5 minutos. Quando deu uns 5 minutos, aconteceu um negócio com ele. Põe para mim Isaías 28, versículo 11. Enquanto deixo o texto, eu te explico já esse texto. Ele colocou a mão na boca e ele tremia o corpo inteirinho assim. A mandíbula dele tremia. Eu dei aquela olhada, eu falei, mas já? Deu mais uns 5 minutos, ele se levantou e veio à frente. Veio a menina e disse, meu tio quer aceitar Jesus. E ele continuou com a mão na boca. Não tirou a mão na boca para nada. Falei assim, na hora certa. Ele aceitou Jesus, voltou para o lugar em lágrimas e a mão na boca. Terminou o culto, fomos para o hotel. Quando chegamos no hotel, a minha esposa recebeu essa mensagem aqui, ó. Segura essa bomba aí no seu colo. Meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado com o Espírito Santo.
Ela diz que ele entendeu a pregação do pastor sem a tradução da minha mãe. Atos 2. O intérprete aqui é o próprio Espírito Santo. Ele ficou doido, sem entender como era possível. Ele sabia que eu não estava falando o idioma dele, mas ele estava entendendo. Ele disse que entendia dentro da mente. Vocês tinham que ver ele falando. Comprei o livro em inglês do pastor e ele já está lendo. Ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele, e o corpo e a garganta pegavam fogo. E ele estava segurando com toda a força, com medo da igreja pensar que ele estava zombando. Talvez esse testemunho e um outro sejam os testemunhos mais poderosos que eu já vi acontecerem com a gente. Estávamos em Macaé, meu filho e eu. O Espírito Santo desceu de uma forma muito poderosa. Todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Todas as crianças estavam cheias do Espírito Santo. De repente, um grupo de uma dezena, talvez, de crianças, saiu lá de trás da porta e veio correndo à frente, já orando em línguas. Foi algo muito poderoso. O culto terminou daquela forma. 250 crianças cheias do Espírito Santo e a igreja toda batizada com o Espírito Santo. Terminou o culto, o pastor se assentou com a gente e disse assim: pastor, você viu aquelas crianças que entraram correndo na igreja? Eu falei, eu vi. Eu pensei, disse eu, que elas estavam em alguma salinha. Ele disse, não. Aquelas crianças não são da igreja. Chegaram aquela hora correndo. Eu falei, mas então por quê? Elas estavam vindo de onde? Pastor, aqui do lado da igreja, segura essa bomba aí. Havia uma pizzaria do lado da igreja. E estava tendo uma festa de crianças. Com piscina de bolinha, escorrega e karaokê. Os pais estavam embriagados, tomando bebida e cantando karaokê. Os filhos na piscina de bolinha. Um garoto subiu para escorregar. Lá em cima, ele começou a receber o Espírito Santo. E ele não conseguia descer porque ele tremia inteiro. O pai foi pegar ele. Quando foi pegar, todas as crianças na piscina de bolinha estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Então as crianças saíram de lá de uma forma motora, automática, e saíram correndo e entraram na igreja já cheias do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa muito poderosa sobre isso. Todo avivamento só é avivamento porque o Espírito Santo foi derramado. Tem gente aí pregando avivamento que não crê nos dons de Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Não tem avivamento sem os dons espirituais. Todo avivamento na Bíblia teve avivamento acompanhado de dons. Não é tipo assim, eu quero um X-tudo, mas não quero tomate. Não quero um avivamento, mas não quero as coisas dos pentecostais. Que raio de avivamento é esse? A história mostra a gente uma grandeza sobrenatural de quando o Espírito Santo foi derramado. Minha filha, com 6 anos de idade, minha esposa gritou e disse, amor, quando eu cheguei. Ela tinha ido ao banheiro, está lá o corpinho dela estendido no chão. E ela estava cheia do Espírito Santo assim, ó, e era para a gente pegar ela no colo, mas a gente estava completamente inutilizado de tamanha emoção. Eu chorava, eu tremia inteiro assim. E a minha esposa, e era frio, a menina no chão. De repente eu me toquei, peguei ela no colo. E ela não parava, ela continuava cheia do Espírito Santo, orando em línguas. Eu coloquei ela na cama e fiquei do lado dela no chão com a mão assim nela. E ela passou a noite cheia do Espírito Santo. Ô meu precioso irmão, a maneira de Deus agir nesse mundo é derramando o seu Espírito. Enquanto a igreja do Senhor não estiver, como a Bíblia ordena em Isaías 44:4, dizendo que a terra seca, ela tem que estar desesperada pela chuva. Como dizia Leonard Ravenhill, o avivamento ainda não veio porque nós não estamos tão interessados.
Tem que haver um desespero em nosso coração. Eu já tenho o Espírito Santo, então você tem que constantemente ser renovado como da primeira vez. Em 1595, escuta isso, a Igreja Católica levantou um movimento chamado Movimento contra a Reforma. E ela prendeu o pastor, queimou a igreja, fechou a igreja, destruiu a igreja, estava contra-atacando a Reforma Protestante. Eu vou contar uma pequena história da França, porque foi na Europa toda. Na França, mais de 1.500 crianças. O que a Igreja Católica fez? Prendeu os pais, matou os pais, prendeu as esposas e deixou as crianças na rua. Mais de 1.500 crianças estavam nas ruas por causa desse movimento, chamado Contra-Reforma. Passando fome, como mendigo, chuva, frio e etc. Um dia, numa madrugada, o Espírito Santo começou a batizar aquelas crianças. E agora aquele mundaréu de crianças se levantavam na madrugada, profetizando e orando em línguas, nas ruas de Paris. E o povo dentro das casas, a princípio, ficaram assustados. Que loucura é essa? E onde tinha criança cheia do Espírito Santo, isso ficou conhecido como pequenos profetas franceses, ou huguenotes. E agora aquele espírito da profecia, aquele espírito cheio do Espírito Santo que estava nas crianças, começou a pegar pais, começou a pegar pessoas dentro de casa. Então eles andavam nas ruas, os comércios abertos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, as pessoas dentro de casa eram cheias do Espírito Santo, as pessoas nas feiras eram cheias do Espírito Santo. Agora, através das crianças, a França vive um dos maiores avivamentos da sua história. Quem eram essas crianças? Ex-moradoras de rua, porque aqueles que começaram a ser batizados no Espírito Santo, começou a trazer crianças para dentro da sua casa, e a casa começou a ser cheia do fogo e do poder de Deus. Quando o Espírito Santo desceu na Rua Azusa em 1906, a mulher do irmão Seymour, de William Seymour, ela não sabia tocar e nem cantar. Ela sentou no piano, tocou e cantou em 7 idiomas diferentes. No dia que o Espírito Santo desceu, o corpo de bombeiro foi lá porque tiveram denúncias. Foi 18 vezes o corpo de bombeiro a apagar o fogo. Mas não tinha fogo para apagar, aquele fogo não apagava. O morador de rua falava em línguas, o rico falava em línguas, o bancário orava em línguas, o do restaurante orava em línguas, os garçons oravam em línguas, os feirantes oravam em línguas, os barqueiros oravam em línguas. Todo lugar que você andasse por Los Angeles, tinha alguém cheio do Espírito Santo. Eu estou aqui para perguntar: há crente batizado com o Espírito Santo aqui nessa noite?